Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CoffeeStack. E hoje a gente vai falar de Use Reduce, mas a gente vai falar na prática com um exemplo aqui real. E para quem não conhece, o Use Reducer, ele é um hooks do React, que ele é uma alternativa para o User State, né? Se você trabalha com React, obviamente você sabe o que é o User State. E o Use Reducer, ele é uma alternativa para quando a gente está tentando ali gerenciar estados que são mais complexos. Por exemplo, aqui na própria documentação ele fala, né? Multiple subvalues, ou seja, quando você tem um objeto no seu estado, você quer alterar uma propriedade específica dentro de um objeto, ou seja, alterar alguma coisa dentro de um array, alguma coisa desse tipo, ou quando o seu próximo estado depende do estado anterior. Então, sempre quando você estiver mexendo em alguma aplicação, como por exemplo, esse formulário aqui que eu coloquei, ele já tem 3 variáveis aqui de estado, né? Eu tenho esse meu campo para colocar o nome, eu tenho um campo aqui para selecionar uma linguagem, e baseado na seleção que ele colocar aqui, eu tenho que classificar. Então, conforme ele vai colocando ou tirando, isso aqui vai aparecendo. E obviamente, o meu formulário ele só vai ser ativado quando todos os campos aqui estiverem preenchidos, né? O botão de submit. Então, esse formulário aqui ele já está ficando com uma lógica um pouco complexa. Você vê que eu tenho um ZErEffect aqui que é para verificar se o formulário está tudo preenchido. Eu tenho essa minha função de handle rate, né, que é para esse componente aqui, para quando eu classificar, eu atualizar o meu valor de estado. Eu tenho essa função aqui que é para quando ele selecionar as opções, eu também atualizar o valor aqui no estado. Então tudo isso está deixando o meu componente complexo. E quando o seu estado, né, ele vai ficando complexo, utilizar o Use Reducer para isolar isso e gerenciar de uma forma onde fique mais fácil de entender, de dar manutenção, deixar o teu código mais limpo, o Use Reduce é uma ótima alternativa para isso. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o nosso arquivo, né, de onde a gente vai concentrar a nossa lógica aqui do Reduce e as nossas interfaces. E a primeira coisa que eu vou fazer dentro desse arquivo é replicar esse nosso estado aqui, né? Repara que aqui a gente tem 3 variáveis de estado, uma para o nome, uma para dizer se o formulário está completa e outra para segurar as informações aqui da minha linguagem, das opções. Então, se olhar a interface, eu tenho as propriedades da minha linguagem, eu tenho a classificação dela também, que são esses valores que eu coloco aqui, e também um boolean para dizer se ela está selecionada ou não. Então, o que eu vou fazer aqui no nosso Reducer? Eu vou criar uma interface que eu vou chamar de Developer Form, o mesmo nome do componente, mas eu vou botar um state aqui, e ela vai ter o nosso name, que vai ser uma string, e ela vai ter também deixa eu botar o mesmo nome que tá aqui, que a gente está utilizando, isso aí, Language Options, e esse meu Language Options, vou importar a minha interface, aqui vai ser um array, e tenho também aqui se nosso formulário está completo ou não. Então também vou criar aqui um booleano para dizer se o nosso formulário está completo ou não. Nosso segundo passo dentro do nosso arquivo é escrever a nossa função reduce, ou seja, a nossa função que vai concentrar a nossa lógica de manipulação de estado. Eu vou chamar ela aqui de Developer Form Reducer. Tô dando esse nome porque ela é específica desse meu formulário aqui de componentes. Então, quem sabe no meu app eu vou ter outros reducers também. Então já vou deixar o nome bem bonitinho aqui para ela. E como diz na documentação, a gente primeiro vai receber o nosso estado, que a gente já tem a nossa interface aqui, que vai ser nesse shape, nesse formato. E a segunda opção, né, o segundo valor vai ser a nossa action. A nossa action, ela pode ser o que a gente quiser. Aqui eu vou colocar N, mas depois já vai tipar exatamente os formatos da nossa action, mas ela vai seguir o mesmo formato que a gente tem quando a gente utiliza o Redux, por exemplo. Igual o Copilot está sugerindo aqui, que eu tenho uma propriedade type e eu tenho uma propriedade payload também. Mas antes mesmo de colocar aqui o nosso switch aqui para lidar com as nossas actions, eu já vou colocar aqui que a minha função reducer, ela tem que me retornar um developer form state, porque ele vai receber o estado atual, vai receber a action e tem que retornar um estado atualizado, ou seja, um estado no mesmo formato do qual ele recebe aqui no state, beleza? Então, vou colocar aqui começando com o nosso switch, e obviamente vai ser o nosso action.type, que depois a gente vai tipar. E o primeiro caso aqui que eu queria tratar, que é o mais simples de todos, é quando a gente quer atualizar o nosso primeiro valor, o nosso campo aqui, ó, deixa eu chegar um pouco pro lado, nosso campo de name aqui, então a gente vai ter que atualizar esse valor. Então eu vou criar uma action aqui que eu vou chamar de update name, beleza? E o que a gente vai fazer é bem simples, a gente vai simplesmente retornar uma cópia completa do nosso estado, porque eu não quero alterar as outras propriedades, e vou alterar o meu name aqui, que ele vai vir numa propriedade que a gente vai chamar de payload, beleza? Aqui eu já vou adicionar também, no nosso caso aqui, um default, que a gente vai ter que retornar
o state, né? Ou seja, caso eu dispare uma action errada, ele não vai cair nenhum aqui, ele vai retornar simplesmente o estado atual, ou seja, sem nenhuma alteração. Tá, nossa primeira action, ela é bem simples, tá? Mas quais são as outras actions que a gente vai ter? Então, basicamente, a gente vai ter uma action para cada um desses nossos estados, bem parecido com o que a gente tem aqui, né? Que a gente tem uma função para dar a nossa seleção, para classificar, e aqui na alteração do nome a gente está chamando direto setName, mas é basicamente isso, a gente vai ter uma action para cada um desses campos do nosso formulário. Então eu vou adicionar mais um case aqui, e aqui esse meu case eu vou chamar de select, vou botar mais select language, ou select language. E aqui, por enquanto, eu não vou colocar toda a minha lógica que igual a gente está fazendo aqui na função, porque a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu não quero colocar toda essa lógica aqui dentro. Mas já vou criar o nosso outro case aqui também, para quando eu quiser fazer o nosso rate da linguagem, né? Ou seja, colocar a classificação dela. Então, aqui também. E essa vai ser a nossa estrutura básica do nosso Reduce. A gente vai ter essas três actions aqui, uma para atualizar o nome, uma para atualizar o Select Language e uma para atualizar o nosso Rate Language. Ah, Lucas, mas a gente não vai ter uma action para dizer se o meu formulário ele tá completo ou não, porque aqui eu tenho um estado, eu tenho um set estado. O que acontece? Uma action, quase sempre ela vai ser disparada por uma ação do usuário. Nesse caso aqui, a nossa variável aqui que diz se o nosso form é completo ou não, ela é uma espécie de variável passiva, digamos assim. Ela vai ser alterada baseada nos valores de outras variáveis, tanto que nesse caso aqui a gente não tem nenhuma função para ela. Quem está fazendo essa atualização é o nosso user effect, que vai ser chamado toda vez que a gente atualiza uma dessas duas, né? Seja o name ou seja o language option. Então a gente não vai ter uma action para ela. O que a gente vai fazer? Cada vez que a gente disparar uma dessas actions aqui, seja o update name, select language ou rate language, a gente também vai ter que verificar se o formulário está completo ou não, baseado nos dados que a gente tem, e atualizar esse valor dentro do nosso estado aqui, que é essa variável form is completed. E o que eu vou fazer agora para trazer a nossa lógica do componente aqui, tanto dessas funções quanto dos form, para dentro do nosso Reduce? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar essas duas funções. Então vamos trabalhar primeiro as nossas lógicas aqui de seleção e de classificação. Eu vou simplesmente copiar essas duas funções aqui. Deixa eu copiar essas duas funções e vou colar aqui embaixo. E aqui de cara eu já consigo ver quais são as dependências que essas minhas duas funções aqui, tanto a de seleção quanto a de rate, tem do nosso estado. Nesse caso é o nosso array de language, né? Ou seja, as opções que a gente tem, e ela também está chamando a função para atualizar o estado. Então agora, como a gente está trazendo isso para dentro do Reduce, essas funções aqui, elas não vão mais atualizar diretamente o estado. Então elas precisam receber esses valores que elas manipulam como parâmetro. Nesse caso aqui, o nosso language option, que vai ser um array, tá? E ao invés de eu ter um set select language, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente retornar esse valor, porque ao invés da minha função atualizar diretamente o estado, ela simplesmente vai retornar o valor, e quem estiver chamando ela é quem de fato vai atualizar o meu estado. Então eu vou botar o retorno aqui, e aqui o que eu vou fazer? Eu já vou chamar esse meu random select, eu vou mudar esse name aqui, porque não estou mais dentro do contexto de componente, então eu vou chamar simplesmente de select language, bem parecido com o nosso name da action, e é interessante a gente colocar sempre nomes parecidos, porque fica muito fácil da gente associar, né? Então se amanhã alguém vier aqui, a pessoa sabe exatamente aqui, ó, beleza, aqui ele tá fazendo a lógica de seleção de linguagem, então ele tá chamando do meu action de seleção de linguagem, faz total sentido. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar essa minha função, ou seja, a minha lógica que está aqui dentro. Eu vou colocar um valor aqui, o Copilot está até me sugerindo, new selected language, beleza, tá legal o nome, languages. E eu vou chamar a minha função, e dentro dessa minha função, o que eu vou passar? Essa minha função ela precisa receber o meu language option, que está dentro do meu state, então vai ser o meu state language options, que eu estou recebendo aqui, ó, lembra, sempre segurando o meu estado da aplicação. Em segundo lugar, aqui ele está recebendo esse meu language value, né? Ou seja, que é o ID da linguagem aqui que está sendo selecionada, que vai ser passado lá dentro do meu componente. Nesse caso aqui, vai ser realmente o meu action.payload. E aqui dentro, eu vou passar a modificar o meu language options com esse novo valor aqui que eu recebi. E obviamente eu vou fazer uma lógica bem parecida para o nosso rate language aqui. Vou chamar de rate language a função, vou nomear aqui. Vai passar a receber o meu language option como parâmetro. Vai ser um array. Os parâmetros aqui estão exatamente o mesmo, né? O restante dos parâmetros. E vai passar a retornar esse novo valor. E agora eu tenho que utilizar essa função aqui na nossa action de rate language. O que eu vou fazer? Ao invés de criar uma variável aqui, já vou colocar ela aqui direto, language option, vai receber
vou chamar a minha função, né, Rate Language, que vai receber o meu estado, né, a meu language option atual e mais os valores ali que ele recebe do meu payload. Então, nesse caso aqui são dois valores, né, o language rate, lang value e o nosso rate. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse carinha aqui num objeto, vou chamar ele aqui de payload, para que a gente possa passar só como um objeto só, então vai ficar mais simples a gente receber só com uma variável só. E aqui dentro, obviamente, eu não estou recebendo mais esses valores direto, então posso fazer aqui uma desestruturação do meu payload, vai receber o meu language value e o meu rate, beleza? E aqui quando eu chamar o meu rate language, eu posso passar diretamente o meu payload aqui da action também, sem precisar passar mais de um parâmetro. Vou atualizar aqui rapidinho também, vou pegar esse select language e colocar diretamente aqui, para a gente não precisar dessa variável. E beleza. Opa, faltou apagar aqui. E beleza, tá aqui as nossas funções de manipulação de estado bem separadas aqui. Então eu tenho toda a minha lógica de classificação de linguagem aqui, onde ela vai receber os valores, as opções que eu tenho, e vai receber o payload, que é as informações que o usuário inseriu, vai fazer as manipulações necessárias e vai retornar esse valor atualizado. Esse valor atualizado vai ser utilizado dentro do nosso reducer, que vai atualizar o nosso state. Bom, o nosso reducer ele não está completo, mas a gente já fez umas manipulações de dados aqui, então eu já vou utilizar ele dentro do nosso componente para vocês verem na prática como é que o user reduce funciona. Então a primeira coisa que eu vou fazer é exportar o meu reducer aqui, né, a nossa função de manipulação, e vou passar a importar o meu user reducer. E o meu user reducer, ele aceita dois parâmetros. O primeiro é a nossa função que a gente vai utilizar, e o segundo parâmetro é o meu estado inicial, ou seja, esse estado aqui, ó, dessa interface que a gente criou, eu tenho que passar o valor inicial para ele. E se eu colocar aqui, ó, se eu for colocando, vocês vão ver que o TypeScript aqui, ó, ele já vai me ajudando, né, com os valores aqui que eu preciso colocar. Então eu vou colocar exatamente o que estavam nesses três aqui, ó, no meu user state separado, só que agora vai ser o meu valor inicial. Então esse meu language options vai ser esse initial values e o meu form is completed vai ser false. E repare que se eu deixar de colocar algum desses valores aqui, ou até mesmo se eu colocar um valor errado que não é da mesma tipagem, o TypeScript ele vai me acusar um erro. Por quê? Porque baseado no estado que eu coloco aqui, nessa interface que eu coloco, ele já sabe exatamente o valor do meu estado inicial. Obviamente tem que ser um valor de acordo com o valor de estado aqui que eu criei, beleza? Se a gente voltar lá na nossa documentação, a gente vai ver que esse hooks user reducer, ele retorna pra gente um array com dois valores, um state e um dispatch. Então bem parecido com o que a gente tem aqui no nosso estado, né, quando a gente utiliza user state, só que o primeiro valor é bem parecido mesmo, que vai ser o nosso estado, e o nosso segundo valor vai ser uma função que a gente consegue disparar uma ação, ou seja, a partir dessa função a gente consegue enviar uma ação que vai estar de acordo com esses nomes aqui que a gente colocou, update name, select language, e manipular esse valor aqui para a gente poder atualizar o nosso estado. E agora que eu tenho o meu user reducer, eu não preciso mais desses meus valores aqui de estado, né? Então eu vou comentar isso aqui. Eu também não vou precisar mais de toda essa minha lógica aqui que eu estou fazendo, porque agora tudo isso está dentro do meu reducer. Então como é que eu vou substituir aqui? Vamos pelo primeiro aqui, que é o nosso mais simples, né, digamos assim, que é o nosso input aqui de name, né, quando eu coloco aqui o name, no meu caso aqui, ele tá chamando o meu set state, ele não vai chamar o meu set state, o que que ele vai fazer? Ele vai dar, agora eu preciso dar um dispatch na minha função, e esse dispatch aqui, ele vai receber um objeto, que é a nossa action, que vai ser o nosso type, que eu vou colocar exatamente igual, cadê o nosso reducer? Vou colocar exatamente igual tá aqui no nosso reducer, que vai ser esse type aqui, e vai ser o valor que ele está recebendo na atualização aqui do onChange. Então eu vou passar como segundo valor, lembra do nome que a gente colocou lá? Payload, então tem que colocar o mesmo nome aqui para eu poder acessar esse valor lá, e assim eu vou poder atualizar, beleza? O nosso value aqui, ele não está mais dentro do name, agora ele está dentro do state.name, porque a gente está recebendo dentro do nosso objeto aqui todos os nossos valores. E agora eu vou passar também a atualizar aqui no meu componente, ó, o state.languageOption, aqui também vai ser state.languageOption e aqui state.form is completed, beleza? Mas ainda falta toda a nossa manipulação dessas lógicas aqui, dessas funções que não estão mais aqui dentro. A gente tem que tirar isso daqui e passar somente a disparar as ações. É justamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Então lembrando que a nossa lógica, ela não está mais aqui dentro. Então a nossa lógica, ela está toda dentro aqui, ó,
do nosso reducer, da nossa função redutora, justamente com as nossas funções auxiliares. Então, tudo que eu preciso fazer aqui agora dentro do meu componente é simplesmente disparar uma ação com o payload correto, ou seja, com os dados corretos. Então, dentro do hand select language, eu preciso disparar essa ação select language. Então, vou colocar aqui, ó, o down dispatch. Vou colocar aqui mais uma vez, meu objeto aqui, ó, type. Aqui o payload, ele já deu git compile, também já me ajudou. Porque aqui dentro do meu select language, tá vendo? O payload, né, a action que eu espero é justamente esse valor aqui, ó, esse language value que eu tô passando como segundo parâmetro aqui da função. Então, é justamente isso aqui que eu vou colocar. E essa minha lógica aqui, cara, não preciso mais de toda essa minha lógica aqui, porque toda essa minha lógica já está sendo feita dentro do meu reducer. E aqui vai ficar bem parecido com o nosso handle rate language. Então aqui eu vou dar um dispatch e aqui eu vou dar um type rate language, que é justamente o que a gente está fazendo aqui, ó. Opa, só que aqui não é rate. Opa, o Copilot quase me enganou aqui agora. Rate language. E o meu payload vai ser esses dois valores que eu estou recebendo aqui como parâmetros. Aqui eu estou recebendo os dois aqui, ó, tanto o meu language value, o meu rate, como parâmetro, mas aqui eu vou passar ele dentro do objeto. Então, se eu olhar aqui, ó, dentro do meu rate language, eu estou passando tudo isso aqui, ó, que está como payload, todo esse objeto vai aqui dentro, tá vendo? Vai aqui dentro e vai ser utilizado aqui dentro da nossa função, tá vendo? Ó, language value e rate. Lembrando que, obviamente, esse cara aqui, ó, tem que estar exatamente com o mesmo nome. Daqui a pouquinho a gente já vai colocar o TypeScript também na parte da action, que vai ajudar a gente a não cometer alguns erros aqui de typo. Por exemplo, se esse cara aqui tivesse outro nome, né, e eu passasse assim, obviamente isso aqui não iria funcionar, beleza? Porque eu preciso receber exatamente esse valor. Aqui, mais uma vez, não vou precisar mais de tudo isso aqui. A nossa lógica de formulário completo não está pronta ainda, a gente vai precisar lidar com ela aqui dentro das nossas ações, mas eu vou deixar isso como uma próxima etapa, então eu vou só comentar esse user effect, só para a gente ver se o nosso formulário aqui está funcionando bonitinho dentro do nosso navegador. Vou atualizar aqui. Então vou colocar aqui meu name, tá vindo aqui o name, vou colocar aqui, ó, selecionar a minha linguagem e, ó, tá aparecendo aqui, ó, tô conseguindo classificar bonitinho. Eu não selecionar, ó, de selecionar, tá tudo aparecendo bonitinho. E agora, toda essa minha lógica que estava sendo manipulada aqui dentro, ela está sendo manipulada dentro do meu reducer. E com isso, eu consigo isolar aqui a minha lógica de estado, né? Ou seja, toda a minha manipulação toda complexa, agora ela está dentro da minha função redutora. Então, se amanhã eu quiser refatorar alguma coisa aqui relacionada ao meu componente, a parte de interface de UI, vai ficar muito mais simples, porque eu não preciso ler esse meu arquivo todo, eu não preciso ficar me preocupando com, será que eu estou alterando esse dado? E esse user effect aqui, quando é que ele está sendo chamado, o que ele está atualizando no estado, porque toda essa minha lógica agora, ela está dentro do meu reducer. Agora a gente vai tratar essa parte do nosso formulário aqui, ó, para dizer se o nosso formulário está habilitado ou não, porque repara, eu comentei aqui, a minha lógica obviamente não está mais funcionando. O que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou simplesmente copiar esse meu user effect aqui, deixa eu colocar aqui para dentro. Ele vai passar a ser uma dessas funções auxiliares que eu tenho aqui também, então eu vou copiar aqui, só que obviamente eu não quero um user effect, então eu vou copiar só a minha lógica aqui dentro. Vou criar uma função aqui que vai me dizer se o formulário está completo. Basicamente isso aqui. Vou colocar a lógica que eu copiei aqui dentro. Deixa eu tirar do meu comentário, dar mais um aqui. E aqui a gente já consegue ver os valores que ele precisa receber para dizer se meu formulário está completo ou não. Primeiro é o nosso Language Options. Deixa eu colocar aqui o meu Language Options. E o segundo vai ser o meu name, que ele está precisando utilizar aqui também, que é uma string. E obviamente esse valor aqui, ó, que é essa lógica de verificação, eu não estou mais setando direto no estado, então eu posso pegar e simplesmente retornar ele aqui. Então return, eu simplesmente retornar e ele me retorna um boolean. Beleza? Mas repara que esse forms completed, ele vai sempre precisar verificar todos os meus campos aqui, ó, do meu estado. Se eu amanhã adicionar algum outro valor aqui, digamos assim, eu vou precisar adicionar mais um parâmetro aqui. Então o que eu posso fazer? Esse meu forms completed, ele pode receber diretamente aqui, ó, o meu estado. Então eu posso, ao invés de receber separadamente aqui, eu posso simplesmente receber o meu state, beleza? E obviamente aqui eu vou ter que desestruturar o meu state. Então isso aqui, fazer a minha desestruturação aqui, eu vou pegar o meu language options,
e o meu name também. Porque amanhã, se eu precisar atualizar esse formulário aqui, eu não vou precisar ficar reescrevendo todos os meus parâmetros e coisas desse tipo. Só para ficar bem claro aqui, eu vou isolar isso aqui numa variável que diz se meu form está completo ou não. Então, vou botar isso completo. Basicamente, o que eu estou verificando aqui é se meu nome está preenchido, se eu selecionei pelo menos uma linguagem e se todas as linguagens que eu selecionei estão classificadas. Então, vou passar a retornar isso aqui. Return is completed. E como é que eu vou utilizar essa função aqui dentro? Vamos pensar bem. Aqui dentro do meu componente, quando que essa lógica aqui era acionada? Essa lógica aqui era acionada toda vez que eu alterava o meu name ou toda vez que eu alterava o meu array de linguagens aqui, seja dando select ou seja fazendo alguma classificação aqui dentro. Então, dentro do meu reducer, toda vez que eu alterar o meu name ou o meu array, eu vou ter que chamar essa função aqui para verificar se meu formulário está completo ou não. E essa parte aqui agora, a gente precisa ter muita atenção, porque um erro comum seria eu pegar esse forms completed e simplesmente chamar ele aqui, né, igual eu fiz com os meus outros valores, fazer isso, né, forms completed, state, beleza. E o que vai acontecer se eu fizer isso? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Esse aqui também altera o meu nome e esse aqui também altera o meu valor, então tem que colocar aqui em todos os valores. Então, deixa eu atualizar aqui a página, vou colocar aqui, ó, meu name, vou colocar aqui a minha linguagem Python, vou classificar minha linguagem, mas repara, ó, que o meu enviar aqui, ó, ele não acionou. E se eu alterar aqui, ó, deixa eu botar aqui mais alguma coisa. Olha só, tá vendo? Agora alterou. Mas, cara, por que isso tá acontecendo? Mais uma vez, vou colocar o meu Java aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. E tá vendo? Tá acontecendo algo bem estranho aqui, ó. Agora que eu selecionei, o valor mudou. E o que tá acontecendo aqui dentro? Acontece que eu tô passando pra dentro desse form is completed o meu estado desatualizado. Por quê? Porque quando eu chamo uma action aqui, por exemplo, esse update state ou esse select language, essa minha lógica aqui, ele já está alterando o meu estado. Então eu tenho que ver se meu formulário ele está completo baseado nesse valor aqui atualizado e não nesse estado aqui que já está desatualizado quando eu passo aqui para dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente deixa eu tirar isso daqui. Eu vou simplesmente salvar esse valor, ao invés de retornar ele diretamente, eu vou salvar ele aqui numa constante, vou chamar de new state e vou passar a retornar o meu passar a retornar o meu new state, né, que estão com esses valores aqui atualizados, new state, e o meu form is completed, ele vai chamar a minha função, form is completed já com o meu estado atualizado. Então, repara, aqui no meu update name, eu vou atualizar o meu nome, que é como, por exemplo, eu estou colocando meu Azinho aqui, e ele já vai fazer a minha verificação se o formulário está completo com esse estado aqui atualizado, com esse A aqui no final. Aqui, como eu não estou fazendo isso no meu select language, eu vou alterar o meu array aqui de linguagens, vou dizer qual é a função que está selecionada, mas o meu forms completed, ele está pegando o valor anterior ainda. Então, eu tenho que fazer isso aqui em todos os lugares que eu vou colocar o meu forms completed. Vou colocar aqui agora no meu rate language também. Vai ser... Beleza, atualizei aqui. Vamos dar um refresh. Vou colocar o meu name aqui. Vou selecionar a minha linguagem. Vou colocar a minha classificação e passou a funcionar aqui, ó, certinho, ó, atualizado o nosso formulário, sempre de acordo com o nosso estado atual. Então isso aqui, né, é muito importante a gente sempre se atentar como é que a gente está manipulando o nosso estado. Às vezes você vai simplesmente copiando o que você fez anteriormente, mas você não está se atentando à sua lógica. Então, na nossa lógica, obviamente, a gente tem que sempre pegar o dado atualizado para verificar se o nosso formulário está completo ou não. Bom, nosso formulário está completo aqui agora, toda a nossa lógica está funcionando, mas a gente pode adicionar umas pitadinhas aqui de TypeScript para melhorar a nossa action, esses valores aqui, porque ainda está tudo muito solto, né? Se eu mudar, por exemplo, aqui, ó, meu valor, beleza, está funcionando, mas se eu mudar aqui o meu valor, vou salvar o arquivo aqui, ó, vai parar de funcionar e não tá me acusando nenhum erro. Mesma coisa se, por exemplo, eu passar um valor errado aqui no meu payload, né? O meu nome aqui tá certo, mas o meu tipo ali do meu payload tá errado. Vai também parar de funcionar e não tem nada aqui me acusando isso, mas a gente pode utilizar o TypeScript para ajudar a gente nessa missão. E a primeira coisa que a gente vai fazer para evitar esses erros de digitação que a gente chama de typo é criar um enum para que a gente possa utilizar sempre um valor seguro, né? Uma referência tanto aqui no nosso reducer quanto aqui no nosso componente quando a gente quiser disparar uma action. Então vou criar um enum aqui, eu vou chamar de action type,
E vai ter o meu Select Language. Vou colocar aqui na ordem. Vai ter o meu Update Name também. E por último vai ser o meu Hate Language. Isso aí, meu Hate Language. Deixa eu colocar aqui. Eu vou passar a utilizar ele aqui dentro. O meu Action, né? Ele vai ser um objeto, onde ele vai ter o Type, que vai ser realmente o Action Type. Ele vai ter o Payload, que a gente já vai também ver como é que a gente vai tratar esse Payload. No caso aqui, eu vou colocar um N por enquanto, beleza? Mas aí eu vou substituir aqui. Isso aqui vai ser Action.UpdateName, Select Name, meu Hate. Opa! E eu vou passar a exportar o meu Action Type também, porque eu quero utilizar ele dentro do meu arquivo de componente. Para que a gente aqui, ó, já tá até me acusando um erro aqui, ó, de type, porque agora isso aqui não é mais uma string, isso aqui é um enum. Então deixa eu importar o meu Action Type. Opa, só fazer o seguinte, vou refatorar isso aqui que não é Action Type, é Action Types. Vou botar um S aqui, Action Types. Vou passar a importar Action Types aqui. Action Types. E vai ser, nesse caso aqui, vai ser o meu Select Language. Aqui vai ser o meu Hate Language. É só tirar isso aqui. E aqui vai ser o meu Update Name. Deixa eu salvar isso aqui, tá tudo salvo. E aqui, ó, vamos dar só aquela conferida. Tá tudo funcionando no nosso formulário. Opa, aqui, ó. Nosso erro aqui que eu tinha simulado o Payload. Ó, isso aqui foi um bom exemplo, ó, pra gente ver aqui, ó, como... Aqui, ó, eu mesmo caí no erro aqui, ó, pra gente ver. Por quê? Eu tinha alterado isso aqui pra mudar, pra explicar pra vocês e acabou acontecendo justamente o que eu falei. Isso aqui tá errado, né? O meu Payload não é uma string. Então, obviamente, isso aqui não vai funcionar. Mas, sem o TypeScript, a gente não consegue ver isso. A gente acabou de corrigir aqui o nome, né, do nosso type, da nossa action, mas a gente não tipou o Payload. É o que a gente vai tipar logo agora. Deixa eu só corrigir esse aqui, botar o meu language value e ver aqui, ó, beleza, agora tá, beleza, tá funcionando aqui. Salvo, então beleza, a gente já corrigiu a nossa parte, uma parte da nossa action, que é o type, e agora a gente vai corrigir justamente o payload pra gente não cair nesse tipo de erro aqui. Então agora eu vou no meu reducer aqui pra gente poder tipar também o nosso payload. Eu poderia também fazer algo, por exemplo, a minha action de update name, ela recebe uma string, né, então eu vou botar aqui, ó, sei lá, uma string, e aqui, ó, o meu select language, ele também recebe uma string, né, se eu olhar a minha função de select language, o segundo parâmetro é uma string, tá tudo ok. Mas, na minha última action, no meu hate language, ele recebe um objeto, ele não recebe uma string, né? Ele recebe esse objeto aqui, esse payload aqui. Então, eu vou poder fazer o seguinte, um erro comum é a gente fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar essa interface, então isso aqui pode ser uma string, ou pode ser isso aqui também. A gente vai passar a ter esses erros aqui, ó. O que tá acontecendo aqui, né? Por que ele tá passando a dar esses erros aqui, ó? Eu dar uma olhada aqui, ó, ele tá dizendo, ó, argumento do tipo string não é assinável para o parâmetro desse tipo aqui, ou seja, nessa minha action de hate language, eu preciso ter essa minha interface aqui, que é esse objeto, com esses dois valores. A partir do momento que eu botei dentro do meu reducer, que o meu payload, ele pode ser ou uma string ou esse objeto, como é que o TypeScript vai saber que nesse caso aqui, ele é uma string e nesse caso aqui, ele é um objeto com os meus dois valores? Não tem como ele saber. Então vai continuar dando esse erro de tipagem. Mas tem uma forma bem inteligente da gente corrigir isso aqui com o TypeScript, que é a gente definir uma interface, e aqui pode ser interface ou pode ser tipo, para cada action que eu tiver. Então eu posso definir uma interface chamada action update name, vou chamar igual o nome da ação. E esse meu tipo aqui, né, essa minha interface, ela vai ter um type, no caso aqui vai ser o meu update name, e ela vai ter também um payload, que no caso aqui vai ser uma string. Eu posso fazer algo parecido para os meus outros dois. Eu posso ter a minha action de selecionar a minha linguagem, então vai ser action select language. Opa. E essa action, ela vai ter o meu type, vai ser esse meu select language, e eu vou criar a minha última action aqui, que vai ser a minha action hate language. Ela vai ter o meu type hate language, e o meu payload, ele vai ser exatamente aquele objeto, ó, que a gente colocou aqui embaixo, ó, esse objeto aqui. Deixa eu copiar. Esse objeto aqui. Opa, esse aqui já tá dentro do objeto, deixa eu colocar assim. E o que eu tô fazendo isso aqui na prática? Eu tô amarrando cada tipo de action com um tipo de payload específico. Então agora, a minha action, ela não vai ser mais um objeto com uma propriedade type, vai ser um action type e um payload com valores aleatórios. A minha action, ela tem três possíveis estruturas. Ela pode ser uma action de update name, ela pode ser uma action de select language, então vou botar aqui action update,
Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Action Update Name, Action Select Language ou uma Action Hate Language. Então ela pode ser um desses três aqui. Vou salvar e vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, o que ele tá dando aqui, ó. Property payload. Ah, not existe. Vamos ver o que eu botei de errado aqui. Ah, ficou faltando payload nesse aqui, ó. Deixa eu botar o meu payload aqui. Eu vou botar o meu payload aqui, string, beleza. E agora aqui, ó, parou de acusar o meu erro de tipagem. Por quê? Porque agora, deixa eu até botar aqui do lado, ó. Porque agora, quando eu vim aqui no meu componente e disparar uma ação desse tipo aqui, o TypeScript ele vai fazer uma espécie de filtro, né? Quando eu estou disparando um objeto que ele tem um Action Select Language, ele vai ver, olha, o meu Action ele pode ser uma dessas três interfaces aqui, mas ele está me mandando um objeto que tem um Type Select Language. E a única interface que tem o Type Select Language é essa Action aqui. Então ele sabe que essa Action que ele está mandando com esse Type Select Language vai ter esse payload. Então nesse caso aqui, ó, quando eu chegar aqui no meu hate language, ele sabe que esse meu objeto que ele recebeu aqui, o meu action type, ele é action type hate language, ele sabe que o meu payload vai ser justamente esse objeto. Se eu, por exemplo, alterasse isso aqui, ó, por exemplo, colocasse aqui, ó, select language. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu voltar pra cá rapidinho. Botando pra cá, tá vendo? Como eu alterei aqui e botei o select language, ele vai acusar um erro. Por quê? Porque esse meu type do tipo select language, ele espera uma string. E a mesma coisa, a gente pode utilizar aqui também, o mesmo efeito aqui da tipagem, para quando a gente for disparar a nossa ação. Então se eu, sei lá, mudar esse meu payload aqui, ó, deixa eu ver aqui, por exemplo, esse meu payload aqui que é um objeto. Se eu passar a colocar aqui uma string, ele vai me acusar um erro também, porque agora ele sabe que o meu tipo, né, a minha action do tipo hate language, ela tá associada ao meu payload com esse formato aqui, né? Então se eu mudasse o meu nome aqui também, ó, se eu colocasse aqui, ele ia acusar um erro porque ele sabe que o meu payload, ele tem esse formato aqui, language value e hate. Então deixa eu voltar aqui, language value e hate. E agora a gente definiu as nossas interfaces aqui da nossa action, né? Ou seja, a gente tem exatamente cada action, cada tipo de ação amarrada com um payload específico. Então agora ficou quase impossível alguém disparar, quase possível não, acho que é basicamente impossível alguém disparar uma ação que não esteja de acordo com o formato que a gente quer, ou seja, que não esteja de acordo com as actions que a gente consegue manipular aqui, que são essas três actions. Então você vai ter que sempre disparar uma dessas três, porque isso está vinculado ao nosso enum de action, e sempre vai ter que colocar o payload no formato correto, porque a gente amarrou esse payload de acordo aqui com os nossos tipos aqui das nossas actions. Vou dar uma atualização aqui do nosso componente, só pra gente ver aqui funcionando bonitinho. Vou adicionar aqui, ó, e tá funcionando aqui bonitinho o nosso formulário com o nosso user reducer e também com o nosso TypeScript aqui. E eu sei que quando chega nessa parte aqui do TypeScript, muitas pessoas vão falar, ah, mas isso aqui você tem que escrever muito código, olha quanta interface você teve que criar enum, teve que criar diversos types aqui para cada uma das suas actions. Mas o que eu sempre comento, que acho que a galera ainda tem muita gente que ainda não conseguiu associar isso do TypeScript, é que essa complexidade que a gente acabou de adicionar, sim, isso aqui é complexo, essa complexidade que a gente acabou de adicionar aqui, ela não é do TypeScript, ela é da lógica que eu criei. Então mesmo se eu não tivesse colocado a minha tipagem aqui, sempre que eu disparasse uma action que fosse desse tipo, o meu payload ia ter que ter esse formato. Sempre que eu disparasse uma action de update name, o meu payload teria que ser uma string. A diferença é que isso não estaria explícito no meu código. Se outro desenvolvedor viesse aqui e alterasse o meu componente para colocar uma action select language que não fosse uma string, daria erro, daria problema. Só que isso não seria notado aqui em tempo de programação, né? Ou seja, enquanto você está desenvolvendo. É para isso que o TypeScript existe. A tipagem, ou seja, o formato dos teus objetos, das ações que você está mandando para lá e para cá no seu código, eles já existem com o TypeScript ou não. A diferença é que com o TypeScript isso está explícito no seu código. Qualquer um que vier aqui para dar manutenção, para olhar, vai saber exatamente o formato. Se isso fosse JavaScript puro, ia ficar quase impossível de alguém entender esse formato. E mais uma vez, essa complexidade, ela não é do TypeScript, ela é da minha própria lógica. Então se fosse em JavaScript, seria complexo da mesma forma, só que com TypeScript isso está explícito dentro do nosso código. Então aqui, ó, vamos dar aquela revisada final aqui. Olha como o nosso componente ficou bem mais simples, bem mais bonito. A gente não tem mais toda aquela lógica aqui, um monte de estado sendo atualizado, o ZErEffect, nada disso. O nosso componente está super bonito.
bonito. Toda a complexidade que a gente tinha tá dentro do nosso reducer e de uma forma muito mais estruturada, porque aqui a gente não tá lidando mais com side effect, ou seja, se uma variável de estado for atualizada, vai disparar o meu user effect tem que atualizar tal coisa, muito complexo. A gente tem o nosso reducer, que ele é uma função simples, ele recebe o nosso estado e uma ação, e baseado nessa ação, ele atualiza o nosso estado. E para cada lógica um pouco mais complexa que a gente tinha aqui, por exemplo, a nossa classificação, a nossa seleção de linguagem e a nossa verificação para ver se o formulário está completo, a gente conseguiu isolar cada uma dessas lógicas em uma função pura, ou seja, funções que não dependem mais do nosso estado. Dado a mesma entrada, a gente sempre terá a mesma saída. Isso é muito bom, principalmente se você quiser escrever testes de unidade. Então é muito mais fácil, agora fica muito mais fácil que você escrever testes aqui para sua lógica, porque não tem nenhum side effect. Inclusive você consegue escrever testes das suas lógicas aqui independente do seu componente. Você consegue testar agora se o seu formulário está completo sem precisar criar toda aquela lógica de teste para preencher o formulário e clicar no botão, coisas desse tipo. Você consegue criar verdadeiros testes unitários aqui também. E o nosso reducer aqui também, ele tá, apesar de ele estar um pouquinho grande, ele é uma função bem simples, né? Ou seja, recebe um state, recebe uma action, seleciona aqui no nosso switch e já chama a função aqui de manipulação. Então o nosso código agora, ele tá muito mais fácil de ler, muito mais fácil de dar manutenção. Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, temos vídeos novos toda semana, desde tutoriais super legais como esse, até vídeos sobre carreira, onde eu conto um pouquinho das minhas experiências. Não se esqueça de comentar e de compartilhar aí também com seus amigos programadores. Valeu, até a próxima!